Pessoal, o tema de hoje é novela das 7. Falar sobre novela das 8 é fácil, todo mundo fala. Mas falar sobre novela das 7 já é um tema que a gente não vê muito, né? Então vamos falar um pouquinho do horário das 7 e depois, numa segunda parte, eu vou fazer um top 7 das novelas das 7. Então por isso eu vou fazer um apanhado histórico, vou falar toda a história das novelas das 7 para vocês. Contar um pouquinho, fazer uma viagem aí sobre... desde o ano de 1965 até os dias de hoje. Começando... vamos falar da inauguração da Globo, né? A Globo teve sua data de estreia de 26 de abril de 1965. E finalmente, ação. No ar, TV Globo, Canal 4 Rio. 26 de abril de 65. E a primeira novela das 7 foi pouco mais de 3 meses depois, foi Rosinha do Sobrado. Rosinha do Sobrado, novela que começou no dia 3 de agosto de 1965, novela do Moisés Veltman. A novela tinha no elenco a Marília Pêra, o Gracindo Júnior, Milton Gonçalves, Lafayette Galvão, Ítalo Rossi e Zilka Salaberry, entre outros. E quem também estava no elenco era o Renato Machado. Para quem não sabe, Renato Machado identificou o nome. O Renato Machado, por muitos anos, foi apresentador do Bom Dia Brasil. Os presidentes da Câmara e do Senado vão ser eleitos. Vamos então falar com a Zileide... Perdão, desculpa. Vamos falar com a Zileide Silva. Zileide, no Senado não tem favorito. Então, e outra curiosidade interessante é que a primeira novela das 7, ela não começou às 7, ela começou às 10 horas. E aí, em setembro, um pouco mais de um mês depois, ela passou para o horário das 19, a faixa das 19. Então a primeira novela das 7, na verdade, não começou às 7 horas. Os registros, infelizmente, dessa novela foram apagados nos incêndios que tiveram na Globo nos anos 60 e 70, né? Alguns incêndios que destruíram boa parte dos arquivos. E também tem algumas fitas que foram reutilizadas para a gravação de outras novelas, então, infelizmente, pouquíssimos registros dessa novela, como outras também, né? A segunda novela foi A Moreninha, do Graça Mello, não confundir com Guto Graça Mello, produtor musical, e não confundir A Moreninha também com a novela das 6, que teve entre 75 e 76. Outra que também está com os registros apagados, e novela que foi protagonizada pela Marília Pêra e pelo Cláudio Marzo. O Cláudio Marzo que fazia sua primeira novela. Era a primeira novela da carreira do grande Cláudio Marzo. E essas novelas, elas eram mais curtas inicialmente. Foram começar a ficar mais longas as novelas do formato que a gente conhece alguns anos depois. E eu vou mostrar para vocês aí quando que começou. Mas primeiro eu vou comentar que essa faixa ainda teve uma interrupção. Foram 3 novelas no horário das 7 e depois essa faixa foi interrompida entre fevereiro de 66 até fevereiro de 68. Não foram exibidas novelas nesse horário. E aí ele retornou, né, em fevereiro de 68, e aí a partir da 5ª novela, o formato dessas novelas diárias, elas foram alteradas para um formato mais longo, né, com mais capítulos, como a gente conhece. Só que exageraram um pouco na dose, né? A Grande Mentira, a 5ª novela, teve 341 capítulos. Se foi a novela mais longa da Globo e a 10ª mais longa, contando todas as emissoras, todas as telenovelas exibidas no Brasil. A novela da Rede Maia. E aí, a partir daí, as novelas passavam dos 200 capítulos, com um formato mais que a gente está acostumado. E aí, nesse período, a partir dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70 principalmente, o domínio dessas novelas no horário das 7 ficaram por conta do Vicente Cesso e do Walter Negrão, né? A primeira metade da década principalmente. Aí alguns autores mais famosos, como o Lauro César Muniz, a Janete Claire e o Gilberto Braga também estiveram presentes no horário. Em 1976, um marco no horário das 7. Cassiano Gabus Mendes estreou na faixa. Cassiano Gabus Mendes escreveu um sucesso absoluto do horário.
Anjo Mal. Anjo Mal foi uma das maiores audiências da história, um fenômeno na época. Eu tenho uma notícia para vocês. Nós acabamos de nos casar. O Cassiano Gabus Mendes, né, para quem não sabe, ele foi diretor artístico da TV Tupi, né, por muitos anos. Produziu alguns dos grandes sucessos até então, como o Beto Rockefeller, um marco da televisão brasileira. E o Cassiano Gabus Mendes depois saiu da Tupi, enfim, foi para a Globo. E lá na Globo ele começou a ser autor de novelas, escreveu com a primeira novela da Sete, Anjo Mal, né, protagonizada pela Suzana Vieira, enfim. Cassiano Gabus Mendes, a partir daí, viria a ser um dos autores que viria a ser um dos titulares do horário. O Cassiano e o Silvio de Abreu. Silvio de Abreu, que estreia na Globo em 1978 com a novela Pecado Rasgado. Você é cavalo, Bruno! Silvio de Abreu, para quem não sabe, diretor cinematográfico, e que ele fazia inclusive muitas referências a filmes de Hollywood nas novelas dele. Ele estreou como novelista com Éramos Seis na TV Tupi em 1977. No ano seguinte ele veio a estrear na Globo com Um Pecado Rasgado. E aí, com a dobradinha Cassiano Gabus Mendes e Silvio de Abreu, o Horário das Sete vive a era de ouro da faixa. Que daí, esses dois autores revolucionaram o horário. O horário das sete passou a ser aquele horário que a gente está acostumado a ver, com comédias, o horário mais divertido, um horário mais despretensioso, novelas mais voltadas para o humor, mais voltadas para a comédia, um tom até de leveza, de um tom mais pastelão, principalmente nas novelas do Silvio de Abreu. E uma novela que é mais pretensiosa, mas com conteúdo de muita qualidade também. Esses dois autores fizeram história no Horário das Sete. Enfim, o Silvio de Abreu escreveu novelas como Guerra dos Sexos. Olivia, pode tirar a mesa. Cambalacho, Sassaricando. E o Cassiano Gabus Mendes, então, dispensa apresentações. Ele escreveu novelas como Elas por Elas, Tititi, Brega e Chique e Que Rei Sou Eu. Novelas os dois com novelas entre as maiores do horário na história. Melhor que esse biscoito, só mesmo corcoral em noite. E tiveram outros autores também que tiveram presentes nessa faixa das sete também, nesse período. A Ivani Ribeiro, por exemplo, fez a estreia dela na Globo com O Final Feliz, em 1982. O Carlos Lombardi, que fez sua estreia como autor solo com O Vereda Tropical, em 1984. O Carlos Lombardi, que tinha um estilo mais anárquico, ele teve duas novelas dos anos 80, que foram Vereda Tropical e Bebê a Bordo, né? Bebê a Bordo viria a ser exibida em 88, 89. Mas o Carlos Lombardi ele viria a ser o rei mesmo nos anos 90, e ele ia ser um dos principais autores mesmo do horário. E outro que viria a ser um dos grandes autores dos anos 80 viria a ser o Antônio Calmon. O Antônio Calmon, que veio estrear com Top Model, um clássico, em 1989, ao lado do Walter Negrão. Antônio Calmon, que vinha de alguns sucessos já voltados ao público jovem, como o filme Menina do Rio, de 1982, e a série Armação Ilimitada, entre que foi exibida e fez um grande sucesso entre 85 e 88. O Antônio Calmon estreou com um outro clássico do Horário das Sete, Top Model. Ele escreveu ao lado do Walter Negrão. E a novela seguinte dele, então, Vamp, quem não se lembra? O Silvio de Abreu, a partir do começo dos anos 90,
ele vai para o horário das 8, ele passa a ser um autor titular do horário das 8. Ele chegou a retornar ainda com Deus nos acuda, em 1992-93. Depois de Deus nos acuda, ele vira o autor titular, de fato, no horário das 8. E o Cassiano Gabus Mendes acaba falecendo em 1993. Então, a partir daí, da saída do Silvio de Abreu e da morte do Cassiano, se estabelece uma nova era no horário das 7, com o Carlos Lombardi e o Antônio Calmon sendo os autores mais fixos, com maior número de obras neste horário. O Lombardi, por exemplo, fez novelas como Perigosas Peruas, novela de 1992, e 4x4, a novela que tinha Raí e Babalu como dois dos protagonistas da história. O Antônio Calmon escreveu novelas como Vamp, que eu mencionei agora, Olho no Olho, uma novela muito esquisita, né? Cara e Coroa, novela que já está sendo especulada no Viva há algum tempo, né? Uma novela que a Cristiane Torlone interpretou duas gêmeas, e Corpo Dourado, outro sucesso também do horário. Mas entre essas novelas teve um dos maiores sucessos da faixa, uma novela histórica do horário. Ivani Ribeiro, que vinha escrevendo novelas mais para a faixa das 6, né? Veio para a faixa das 7, escrever A Viagem. A Viagem, um marco do horário das 7, um marco da história da nossa teledramaturgia, sem dúvida. Em 1996, nós ainda tivemos outro fato importante. O Miguel Falabella estreou como autor ao lado da Maria Carmen Barbosa, uma dupla habitual, inclusive. O Miguel Falabella estreou como autor com Salsa e Merengue. E o final dos anos 90 aí teve uma fase bem fraquinha, né, do horário da 7, uma fase com vários flops, como Vila Madalena, por exemplo. E a faixa seguiu com o domínio do Lombardi e do Calmon no final dos anos 90, início dos anos 2000. O Lombardi escreveu obras, tramas meio confusas, como Uga Uga e Kubanacan, por exemplo. Tinham personagens bem marcantes. Quem não se lembra, por exemplo, do Índio Tatuapu em Uga Uga, ou do Pescador Parrudo, do Carlos Camacho em Kubanacan. Defendendo! Henrico, para com isso! Deixa, não atrapalhe mesmo! Ainda tivemos obras do Calmon como Um Anjo Caído do Céu e O Beijo do Vampiro. Em 2004, um outro fato bem importante também no horário das 7. A estreia do João Emanuel Carneiro no horário. João Emanuel Carneiro escreveu duas das novelas de maior audiência nesse século. Da Cor do Pecado, novela protagonizada pela Thaís Araújo e pelo Reinaldo Gianecchini, que tinha uns irmãos Sardinha, para quem não lembra, entre outros personagens marcantes. E Cobras e Lagartos, obra que tinha o Foguinho, a Luxus, enfim, outra novela também que fez bastante sucesso. Depois o João Emanuel Carneiro, depois dessas duas novelas, e grande sucesso, já foi pro horário das 8, onde ele fez A Favorita, e de lá não saiu mais. Outro autor muito importante também que teve na faixa das 7 foi o Valcir Carrasco. O Valcir Carrasco, que vinha de sucessos na faixa das 6, como Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, enfim, os maiores sucessos do horário das 6. Nesse século foram do Valcir Carrasco, sucessos em audiência. O Valcir Carrasco foi pro horário das 7, escreveu novelas como Os Sete Pecados, Caras e Bocas e Morde e Assopra. A novela que a gente precisa mencionar, muito marcante, foi Cheia de Charme, a novela das Empreguetes, da Chayenne, novela do Felipe Migues e da Elisabel de Oliveira. Finalmente tu entendeu. Imagine o delírio do público ao ouvir a composição de amor que Chayenne compôs para Fabiana.
Dia de empreguete, véspera de madame! Vamos fazer um clipe e jogar na internet. As empreguetes vão estrondar. Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego. Quando volto do serviço, quero meu sofá, tá sempre... Cheia de Charme de 2012. E aí, a partir daí, a gente precisa falar dessa década, né? Estamos chegando ao fim já do nosso histórico aqui. A gente teve um maior revezamento de autores nesse período agora mais recente. Autores novos como o Felipe Migues, a Isabel de Oliveira, que escreveram além de Cheia de Charme e Geração Brasil. A Isabel de Oliveira ainda viria a escrever junto com a Paula de Oliveira a novela Verão 90 também. Outro autor que precisa destacar é o Daniel Ortiz, que escreveu novelas como Haja Coração e Salve-se Quem Puder. A Cláudia Souto, que escreveu Pega Pega. E a Rosane Swartman e o Paulo Raume, que escreveram novelas como Totalmente Demais e Bom Sucesso. O Horário das 7, que passou por uma baixa agora no início dessa década, apesar de Cheia de Charme ter feito bastante sucesso, muitas das novelas no início dessa década agora não tiveram boa audiência. O horário voltou a pegar de novo, a audiência cresceu novamente, principalmente após Pega Pega. A novela atual que está passando, né, para quem está acompanhando, é Cara e Coragem, a novela da Cláudia Souto. É a 97ª novela do Horário das 7. Então estamos chegando à 100ª novela das 7. Essa foi a parte 1 contando todo o histórico da faixa das 7, das novelas das 7. E aí, gostou? Dá uma olhadinha na parte 2 que vem aí. Nós vamos apresentar o top 7 melhores novelas da história. Se inscreve no canal, curte, comenta, manda para seus amigos. Obrigado.